Galera, a gente tá só... Caiu porque eu aceitei a dele. Caiu, não caiu. Ele entrou ao vivo lá na dele e nós aceitou ele, entendeu? Ficou ao contrário. Agora sim. Estamos tentando se acertar com o Sérgio aqui, galera. Pedindo desculpa aí pra vocês aí. Que já acerta aqui. Só um minutinho, pessoal. One moment, please. É Mágico Internacional. Boa, Sérgio. Agora sim. Beleza? Boa, Sérgio. É assim mesmo, acontece. Não, acontece. Às vezes dá conexão ruim também aqui para nós, é normal. Normal, acontece. A gente vai se acertando aí. O importante é que deu certo, né? Beleza. E aí, tudo bem? Boa noite. Como é que Tudo você tá? bem, Sérgio? Bem. Prazer ter você aqui com a gente aqui, embaixada aqui de Diadema, São Bernardo do Campo. Saiba que você sempre foi um ídolo para nós aqui, grande goleiro. Uma boa noite aí. Nós vamos responder aí umas perguntinhas do pessoal e falar um pouquinho de você aí. Você contar alguma coisa para nós aí da sua passagem pelo Santos aqui, ok? Tô joia. Tranquilo. Oh, bacana. Começou lá na Ponte, né, Sérgio? Conta para nós aí como é que foi o início de carreira sua aí até chegar ao Santos. Pois é, eu tive... Na verdade, minha carreira ela sempre foi muito pautada a desafios por estar sempre substituindo nos clubes pelos quais passei ídolos, né? Jogadores que tiveram muita referência. Na Ponte eu entrei no lugar do Carlos, eu fiquei lá por 8 anos, e aí o Ricardo de Carvalho veio para o Santos. O Santos vivia uma situação difícil. Ele me ligou e falou, pô, ele me chamava de alemão, né? Alemão, Entendi. é o seguinte, a gente tem dificuldade aqui, mas é o Santos, vamos embora? Eu falei, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça era a competição sul-americana. Eu falei, pô, me apresento quando? Tô indo, né? E aí eu segui pro... Na verdade, Walter Sereno, não sei se vocês conhecem muito a história do Santos, Walter Sereno foi um diretor do Santos na minha época. Ele, na verdade, acabou comprando o meu passe da Ponte Preta e ele doou meu passe à Ponte, tá? Quando eu cheguei na Ponte, eu comecei a receber, o Santos começou a receber alguns convites para uma negociação e ele se incomodou com isso. Ele falou, a partir de agora, o Sérgio é jogador do Santos, eu não quero mais problema, e ele acabou me doando para o Santos. Pô, legal. Eu tenho uma amizade com ele ainda, e ele até dizia ele à época, eu falei, poxa, meu, se você tivesse me negociado, você estaria bem. Ele falou, Sérgio, fiz o que o meu coração mandou. E aí eu me identifiquei muito rápido no Santos, entendeu, pessoal? Entendi. Na minha estreia, o Santos vivia, como eu te disse, o Santos vivia uma situação difícil, principalmente em Vila Belmiro. A gente jogava sempre para 25, 27 mil pessoas, né? E a minha estreia foi em Jaú. Eu cheguei numa segunda-feira, e na quarta-feira a gente já jogou em Jaú. O Campeonato Paulista, na época, era decidido, 0-0, era decidido por pênaltis. Lembro. Foi 0-0 o jogo, né, Sérgio? A sua estreia. Foi 0-0 a sua estreia, né? Exatamente. Lá no Zezinho Magalhães, nem sei se existe mais lá. Não, existe. Já. O 15 está querendo regressar. É clube tradicional do interior de São Paulo. Ótimo. E aí eu fiz a minha estreia nesse... Daí, depois eu já vim aqui contra o América, se eu não me engano. Poxa, foi muito rápida essa identificação com a torcida, entendeu? Bacana. Muito rápida. O Santos vinha da lembrança do Rodolfo, né? E aí o Santos contratou alguns goleiros e as coisas não caminhavam. Então, quando eu cheguei, já fizeram as comparações. Pô, o cara tem barba, pelo menos tem barba, né? Já estava vindo da Ponte Preta. A minha identificação foi muito rápida, cara. Em 30 dias eu era muito querido pela torcida do Santos, sabe? Então vai havendo uma identificação muito forte, você vai conhecendo a história, você vai se dando e dando importância para aquilo que você faz, né? Então eu tenho só muito boas lembranças. A gente viveu uma época difícil, mas muita gente diz assim, pô, você pegou uma época difícil,
mas o Santos vivia a época difícil, né? Então, os Sim. momentos importantes, nós tínhamos alguns momentos importantes de chegar próximo de conquista, e a gente nunca vivia os momentos decisivos na Vila. A gente ia para São Paulo, o Santos ia atrás de arrecadação, entendeu? E, então, isso afastou um pouquinho o clube de disputa de campeonato, mas a gente tinha um time muito identificado, que vestia a camisa de verdade, os caras gostavam muito do time. E aqui em Santos ninguém batia na gente, cara. A gente batia em todo mundo aqui. É verdade. Quando a gente chegava em momentos importantes, a direção ia atrás de arrecadação, ia atrás de renda, né? Porque precisava disso também. Mas abriu mão de conquista, abriu mão da história. Exatamente. E isso nos incomodava muito, cara, muito, porque a gente queria trazer, principalmente os jogos importantes, né? O Corinthians, né? Que era, eu passei a conviver muito. Eu senti a rivalidade de Santos e Corinthians aqui embaixo quando eu fiz um jogo em São Paulo em 89 e ganhei cheiro de bola. E aí, quando eu desci, quando eu vim para cá, cara, e eu fui no mercado de peixe, eu me surpreendi com o carinho da torcida. Eu fiquei assustado com o tratamento que passaram a me dar aqui, entendeu? Por ter feito um jogo contra o Corinthians importante. Então, isso aí você vai começando a criar uma identidade e você quer estar sempre dentro disso, cara, né? Então, eu nunca passava pela minha cabeça sair do Santos, tinha muito convite, muita proposta, eu nem cogitava essa possibilidade, né? Entendi. A gente seguia e é só lamento de verdade não ter tido a oportunidade de disputar um de torneios. A gente venceu aí no mundo afora, mas um título importante a gente não chegou a disputar, né? A gente tinha... o Santos faziam 8 anos que o Santos não mandava um jogador para a seleção quando me chamaram. Então eu quebrei alguns paradigma que existiam aqui. Então isso me deu muita importância para o torcedor e a satisfação do torcedor na época era assim, pô, nós temos o goleiro da seleção e então eles torciam muito pro Sérgio, sabe? Eu tinha muito carinho da torcida, cara. Eu tenho muito boas lembranças. Aliás, eu gostaria de fazer uma colocação, porque quando a gente jogava fora do país, fazia torneios. O Pepe foi treinador na maior parte desse tempo. E o Pepe me disse, ele falou, Sérgio, eu vou falar um negócio para você, cara. Você foi o maior, está entre os 2, 3 maiores goleiros que eu vi na história do Santos. E o Santos não é pouca coisa não, né? A nível de goleiro, não é pouca coisa não. Então eu falava, pô, você só fala isso para mim, cara. Você tem que falar para as pessoas. E semanas atrás, semana passada ou retrasada, ele deu uma entrevista e ele disse isso. Perguntaram para ele quem foi os 5 maiores goleiros que ele viu na história jogar e ele me citou em relação a isso. Então, eu estou aqui agradecendo o reconhecimento do Pepe, o comentário que ele fez em relação à minha passagem pelo Santos. É muito importante para mim. Ainda mais de quem é, né? Pois é. Foi muito, muito legal, cara. Eu tenho de verdade, muito boas lembranças. Eu tive grandes jogos pelo Santos. Sim. Então, só tenho coisas boas a falar do clube, cara. Saí pela porta da frente e um dia espero voltar pela porta da frente já numa outra função. Uma coisa que a gente comenta muito aqui, Sérgio, a gente também aqui na Embaixada teve aí recentemente o prazer também de fazer outras lives, né, com o Paulinho McLaren, com o Índio, com o Guga, inclusive o Guga está aí acompanhando a gente, o Ranieri também, um abraço aí para eles, estão aí te mandando abraços também. E uma coisa que a gente comenta muito, né, essa galera assim desse meados aí do finalzinho dos anos 80, a década de 90 ali, foram times assim que só faltou o título, né, cara? Todos esses anos aí, nessa década de 90 principalmente, só faltou o título, porque todos os jogadores que passaram ali, nós não tivemos título, assim, tivemos ali 97, né, mas não é aquele título assim, de expressão em si, mas você vê, a galera até hoje, a torcida santista idolatra todos vocês, são ídolos pra gente, porque eram pessoas que se entregavam dentro de campo e que honravam a camisa do Santos, né? E é o que eu falo, eu sempre comento com eles, né? O maior título que vocês deram para a torcida santista era a vontade que vocês davam com a nossa camisa, né? Vocês respeitavam o Santos Futebol Clube e uma coisa que eu acho muito bacana, assim,
é que vocês tiveram essa oportunidade também de trabalhar, né? Que no seu Pepe, pô, pelo amor de Deus, eu acho que o seu Pepe na minha frente hoje eu tremeria todo. Então é um cara que conhece muito, né, cara? Vocês tiveram essa oportunidade, né? Só faltou o título, né, Guedes? Infelizmente, naquela época, lamentavelmente, sim. Eu tive muito perto dessa geração de ouro do Santos, sabe? Eu ainda me encontro com alguns deles, porque eu vivo aqui, né? Então eu sei muita história, cara. Tem muita coisa que não é publicada, sabe? Certas coisas que aconteceram de relação, em viagens, em atitudes de jogadores, né? A gente costuma dizer, o pessoal diz, eu costumo dizer aos jogadores hoje que dirijo que quando você vence, você pode contar a história que você quiser, é verdadeira. E todo mundo acrescenta alguma coisa, né? Então, eu ouço muita coisa. Assim, por mais que a gente tenha tido muita coisa bacana, mas o grande rótulo foi o Pelé. O Pelé era o protagonista disso, era o grande líder. Era o cara que puxava, era o cara que tomava frente, era o cara que batia de frente com direção, era o cara que negociava tudo no Santos. Eu tive muito perto do Pelé por alguns anos, e por influência do Edinho, né, que eu fui meio paizão do Edinho aqui no Santos. Então eu tive muito perto do Pelé, cara. Então eu ouvi muita história e muita coisa bacana. E como vocês estão dizendo aí, o Índio, o Guga, o Rani, um abraço a eles, viu, cara? Vamos ver se a gente se encontra um dia desses aí. Esses caras também jogaram aqui, tiveram importância. A mãe do Ranielli, ela era a mãezona das esposas aqui, porque ninguém... Hoje as esposas são metidas a entendida, empresárias, né? Mas na nossa geração, cara, elas iam no campo, elas não sabiam nem quanto tinha sido o jogo. Então, a mãe do Ranielli ela agregava todo mundo, cara. Pela manhã ela reunia as esposas então a gente criou de verdade uma família, uma relação muito intensa aqui embaixo, sabe? Por alguns anos, né? Porque a gente tinha vínculo e a gente não tinha o passe livre como passou a ocorrer na sequência. Então nós estávamos sempre muito perto, cara. A gente construiu uma amizade e até hoje, né? Você vê que quando alguns amigos aparecem também, eu costumo entrar, clicar e lembrar das passagens, né? Das memórias. Eu tenho o maior respeito por torcida organizada, tá, cara? Sempre tive, porque eu já fui de torcida organizada também no interior de São Paulo, mas eu moro em Rio Claro. Eu sou de Rio Claro, na verdade, e eu acompanhava o futebol do interior. Então eu sei o que é sofrer, torcer para time de futebol, cara. É fácil. Mas assim, você pode estar certo que essa geração nossa aí respeitava isso. Hoje a coisa é mais fria e feliz dos atletas que ainda tem o segmento torcida. A gente, porque se não dirigente de futebol, escolambaria com os clubes. A forma com que hoje tem muita torcida em conselho, né? Hoje as torcidas ganharam muito poder no clube, não é só mais impressão de alambrado, não. Hoje ela tem muita força dentro dos clubes e talvez por essa força é que os clubes hoje o futebol não se transformou num balcão de negócios específico. Essas pessoas é que fazem as coisas não andarem da forma como muita gente quer. Eles acabam com o futebol, na realidade. Eu peguei um pouco essa transição, sim. Reluto muito em compactuar com isso, mas entendo e faço a minha maneira, na minha regra, nos meus conceitos, na maneira pela qual onde eu vi o futebol mais apaixonante possível. Então a gente traz esse rótulo, né, Você não foge dos princípios, né? Exatamente. Por isso que a gente tem a lembrança de muito torcedor, sabe, cara? Porque a gente fala com o coração mesmo, não tem... É verdade. Não tem conversa fora, não tem superficialidade nesse meio, não, cara. E sua vida foi fácil, né, Sérgio? Só pra você ver. Na ponte, você teria que substituir ali uma missão do Carlos, que foi um ídolo lá. Chega no Santos com o Rodolfo. Foi fácil para você, né? Pois é. O Carlão foi meu professor, cara. O Carlos, ele dava até material para mim jogar. A época era difícil. Olha. E ele foi meio
Eu fui meu paizão na Ponte Preta, eu acabei substituindo ele lá, fiquei por um tempo, a época boa da Ponte, né? E depois, quando eu vim para o Santos, foi a mesma coisa. Mas antes de Rodolfo, teve Serras, teve, porra, cara, muita coisa boa, né? Muita gente identificada. Mas eu tive no Cruzeiro, no Inter, Isso. sempre substituindo alguma referência, sabe? Algum cara que tenha passado e que o cara esperava alguém para vir no lugar dele que vestisse a camisa de verdade. Né? Verdade. Legal. Não era uma época fácil. Até voltando um pouquinho do que você falou, o Luciano lembrou bem, Sérgio. Quando nós fizemos as outras lives, até o Guga falou a mesma coisa, o próprio Índio. Uma pena a gente não ter... Mas, assim, o que vocês deixavam em campo para nós é título. As vitórias em cima, principalmente do Corinthians, em jogo grande. O que acontecia, infelizmente, foi o que você falou. O Santos teria que fugir um pouco das origens e da tradição para poder vender um mando de jogo para poder arrecadar e não conseguiu ter um título, talvez, por esse. Talvez se jogasse na Vila Belmiro conseguiria. Enfim, a gente não tem bola de cristal. Mas era uma época muito difícil. Até o pessoal, uma vez eu comentei até com o próprio Guga mesmo na live que nós fizemos. Você disse uma vez, poxa, a gente tinha um time que, se você pegar ali, ó, metade para mais ali era nível de seleção brasileira, certo? Me corrija se eu estiver errado. E faltava estrutura no Santos para a gente também ter sido campeão, um departamento de fisioterapia, um departamento ali, um CT para treinar. Não tinha na época, né? Bem lembrado, bem comentado. Pô, a gente chegou a fazer coletivo na praia, cara. Exato. Chegou a fazer coletivo. Mas sem queixa, tá? Não tinha reclamação, não. Não Legal. tinha lamentação, não tinha justificativa. A gente chegava e ia pro campo e, porra, meu. Aqui na Vila Belmiro a gente atropelava, cara. A gente tinha esse... Puxa vida, a gente saía, a gente era muito pressionado. Porque a gente tinha perdido esse respaldo, né, da história do tamanho do clube. Os caras achavam que iam nos bater. Mas caía aqui dentro, meu, não tinha conversa, cara. Aqui esquece. Verdade. Então, talvez por isso, se a gente tivesse disputado nesses momentos, a gente chegou, acho que em 89, a gente chegou em 92, a gente só não foi finalista da competição porque a gente não jogou as partidas importantes aqui. Porque senão a gente tinha ido para a final. O brasileiro, 91 e 92, não sei se está... O brasileiro que foi Flamengo e Botafogo, Sim. Se nós tivéssemos jogado na Vila Belmiro, nós teríamos feito a final da competição. Não tem nenhuma dúvida. Eu também não. É bem isso, Sérgio. Mas, infelizmente, a gente ia atrás de arrecadação. Assim, você compreende e não concorda. Porque a gente queria uma conquista, cara. A gente queria rotular a nossa passagem aqui. Então, de verdade, a gente passa a ser como uma justificativa, mas não. Foi uma situação vivida que a gente brigava muito para isso acontecer, tá? Não pensem em vocês que a gente ia, principalmente na época que o Marcelo estava se tornando dirigente, o mandatário forte dentro do clube, a gente ia até a universidade, a gente falava, porra, Marcelo, vamos trazer o jogo para baixo, a gente faz menos ingresso, não tem problema, aqui dentro a gente atropela os caras, esquece. Pô, mas aí chegava o policial. Quando a gente via a polícia militar na vila, e a gente treinava muito na vila, a gente sentia que já estava tudo armado para vetar. E a gente se incomodava com isso, entendeu, cara? E aí a gente ia pro Morumbi, mas na verdade os jogos a gente também não perdia pro Corinthians em São Paulo. A gente ganhava, a maioria empatava, mas a gente vencia. Sim. Mas a gente, em Santos, cara, pô, era 4 no Cruzeiro, 5 no Inter, não tinha conversa, cara. Eu lembro. Então a gente tinha esse sentimento, talvez até no nosso apoio, né? Porque um dos poucos estádios no Brasil, a gente fala em Bombonera, em Buenos Aires, que é um inferno jogar. Jogar em Vila Belmiro hoje é muito difícil, mas não é só época, a gente jogava com o dobro de público e com a torcida mais próxima ainda. Então, a cobrança em cima dos nossos jogadores, para o cara render, era muito grande. Então não tinha jeito, cara. Então, por isso que eu digo muito isso para os meus amigos que perguntam para mim, a gente se isenta dessa responsabilidade porque a gente não tinha o controle disso. Mas não tenha dúvida vocês, cara. A gente tivesse disputado, a gente teria rotulado a nossa passagem com
uma conquista, obviamente isso fica muito mais marcante, né? Mas, de qualquer forma, a gente fez, como você disse aí, a gente tinha esse reconhecimento da torcida, cara. A gente tinha o apoio sempre dos caras e era muito forte aqui. O fator Vila Belmiro é muito forte até hoje. É evidente que você tem... A gente, quando vivia uma situação de muita cobrança, os mais jovens pediam para a gente interceder e levar o jogo para o Pacaembu, porque a torcida de São Paulo ela é mais calorosa, ela é mais apaixonada, ela via menos o time. Então ela apoiava mais. A Lotava mais. Ela cobra mais, ela pressiona mais. Só que a atmosfera de Vila Belmiro é inigualável em outro lugar que o Santos venha jogar. Sim, sem dúvida. Hoje você vem jogar com o Santos aqui, esses seus times maiores, eles sabem que eles vão passar calor. Então já vem incomodado, né? É que você tem hoje a exigência, eu não acho que a bilheteria seja determinante, porque hoje você tem a televisão, mas você jogar em Vila Belmiro para 5, o Santos jogar para 5, 6 mil é muito pouco, convenhamos. Então o Santos precisa passar por um processo aí de repente ampliar um pouquinho a Vila Belmiro e fazer os jogos importantes, Libertadores de América, trazer os jogos decisivos para cá, né? Porque você aumenta muito a sua possibilidade a gama de você ganhar é muito maior aqui, é muito maior. Não tem nenhuma dúvida. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, na verdade curioso, Sérgio, a gente vê, né? Naquela década ali de 90 ali, né? Você passou no Santos nessa época aí, você comentar desse fator Vila Belmiro, que é uma coisa que até hoje, né? Você comentou e até hoje é um fator ainda muito comentado. Por exemplo, a gente tinha ano passado o São Paulo aí, que ele batia de frente com o presidente, que inclusive tinha como promessas de campanha dele mais jogos em São Paulo, mas não, ele bateu de frente mesmo e falou, eu quero jogar na Vila Belmiro, e você escuta os jogadores atuais também, a mesma coisa, o Santos tem que jogar na Vila Belmiro, e é um fator realmente que não muda, né, cara? Você vê desde a sua época e até hoje continua a mesma coisa, todos os jogadores falam o mesmo que você está falando aí, o fator Vila Belmiro, ele é muito importante. Infelizmente, em questão de público relacionado a São Paulo, sim, há essa diferença, mas o fator Vila Belmiro é o que pesa. Esse é o problema, esse é o grande detalhe, né? Que faz muita diferença. A gente que fica aqui do lado de fora, que é torcida, a gente às vezes não consegue enxergar isso, mas para você que esteve lá dentro, os outros que estão lá dentro hoje, faz uma diferença enorme, né? Então esse é o grande detalhe, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu acho assim, você precisa ter história, você precisa conquistar, você precisa chegar e aonde você tem a possibilidade maior é ali. Então vamos adequar, porque vai ter que ser ali. Mas é difícil, né? Você fazer. Eu não estou fazendo crítica, não, tá? Eu entendo, foi promessa de campanha, como vocês estão dizendo. E você, assim, o Santos é muito maior do que só Santos. Vamos claro, com certeza. O Santos é muito maior que isso. Então, você precisa saber gerir esses momentos, mas administrar muito bem. Você deixar a política num plano menor e colocar a possibilidade de resultado de campo no primeiro plano. E saber levar no momento certo, fazer as coisas na hora certa. E é muito legal, cara. A última vez que eu tive... Eu sou muito reclusado, tá, cara? Lido muito pouco com rede social, eu sou muito em casa, muito caseiro. A última vez que eu fui em Santos, no ver um jogo do Santos, eu fui contra o Palmeiras. E eu assisti lá embaixo, eu fui convidado por um amigo para assistir nos camarotes lá de baixo. Inclusive tem um lá que tem o meu nome. E foi um atropelo do Palmeiras. Foi um atropelo. Então ali você vê a pressão que o adversário, você está muito mais perto, você vê no semblante do jogador que a coisa não está boa. Então, é um fator, cara, que o Santos precisa usar. Precisa se estabelecer, precisa buscar uma situação da qual você traga mais possibilidades de conquista, de realização, de orgulho para todo mundo que está vivenciando o clube, né, cara? Mas você não pode abrir mão de atender o pessoal que gosta da capital. Então, tem um importante também. Essa é uma eterna discussão.
Bacana, bacana, Sérgio. Legal, Sérgio. Sérgio, só aproveitar aqui, aproveitando a nossa audiência aí, tá bacana, né? A galera tá prestigiando a gente aí. Deixar uns recadinhos aqui pra galera, né? Senão a galera enforca a gente, né, Ita? Tá mandando Então, um abraço pra você aí também, Sérgio. Galera também te mandando um abraço, te prestigiando. Claro, essa galera só tá aqui, eu tô sempre falando, não dá pra ver eu e tudo que essas caras feios, não. É pra ver vocês que são nossos ídolos, né? Que a gente fica admirado e ter essa oportunidade de estar tá com vocês. aqui. Alguma coisa tá passando. O Guido, Não, mas pode um abraço. A galera... A galera aqui, ó, deixando um abraço aqui pra galera aqui da Elite da Vila, o Diego, que é o nosso secretário também, que tá prestigiando a gente, o Alexandre, a Juliana também, que tá prestigiando a gente aí, a galera lá das embaixadas de Curitiba, Mossoró, Sorocaba também, que sempre tá prestigiando a gente, um grande abraço. Galera aí do Santista de Blumenau também, que a gente tá vendo aí, que também tá acompanhando, um abraço. O pessoal ali da CUFA Pedreira, a CUFA Pedreira também é uma associação aqui que faz um trabalho bacana aqui na região também, de ações sociais aí, muito bacana, sempre prestigiando a gente. O Cleison, o Weber, nosso amigo Weber aqui da Embaixada prestigiando, a Giane também, Casão, nosso grande parceiro, Casão, um abraço, Casão. Felipe Mendes também, eu que está acompanhando a gente aí. O pessoal aqui também que está prestigiando aí da Portuguesa aqui, que eu vi aqui da Luz aqui, que passou também. Você jogou lá, né, Sérgio? O pessoal da Portuguesa te apoiando aí jogou também. Lá, treinador. Bacana, bacana isso. Eu tive até recentemente dirigindo, tem uma identificação boa mesmo aqui. Bacana. Legal, bacana. Abraço aí para todos aí, do nosso amigo aí. O nosso amigo também, que tá, nosso pequeno amigo que está sempre acompanhando a gente aí, que é o Camis, né? O Camis é o nosso amigo lá da Turquia lá. E ele sempre está prestigiando as lives, está sempre com a gente da Embaixada. Um abraço para ele aí. Sua família também entrou aí, Sérgio. Acho que o titio, o avô aí te cumprimentaram, acho que a sua neta, a pessoa da tua família. Um abraço para todo mundo aí, esposa, para todo mundo, viu, Sérgio? Minhas filhas. Bacana, filho, olha que legal. Sérgio, pode falar. Pode falar. Eu tenho uma relação, cara, com torcida muito forte, cara. Em alguns lugares que eu passo. E alguns outros clubes também, né? Por ser muito prático e me portar como torcedor. Na verdade, a gente passa a ser um torcedor dentro do campo. Porque eu dizia, cara, eu torço, mas eu torço e jogo. Eu tenho que ter. Eu não posso ser passional. Pô, então você precisa torcer junto com a gente, Sérgio. Tá convidado, dia que a gente for lá. Pois é, cara. Eu conheci uma vez um torcedor do Santos em Belém do Pará, cara, um negócio louco, meu. Ele foi até foi um jogo da seleção, cara, um jogo da seleção em Belém. O cara tinha um bar, meu. O bar era meio Santos, sabe? Bandeira. Ele falava assim, pô, cara, eu gosto tanto desse time e não tem nada pra gente, porra, meu. Me tocou tanto e quando eu voltei pra cá, eu falei pro o Santos, o Ranieri, o Paulinho Maquilari, na época a gente criou a gente começou a fazer os chaveiros, fazer alguma coisa para... Pô, cara, você precisa presentear os caras, a gente precisa fazer alguma coisa. O Santos não dava muita importância para isso. Não. O cara começou a pegar na minha mão, cara. Foi um negócio muito forte, sabe? E aí, importante isso, né, Sérgio? Oi? Importante isso que você está falando para a gente, viu? É emocionante mesmo. Mas na época, hoje você tem muita superficialidade das coisas, mas na época era muita paixão, que os caras queriam estar perto de você, os caras queriam ouvir você, o cara queria falar, pô, parecia assim, pô, a gente acredita muito quando vocês falam, a gente não acredita em que certas pessoas falam. Vocês falando tem um peso 2, a gente acredita mais, e a gente às vezes acabava presenteando esses caras, esses torcedores, mandava... Maravilha! A gente pegava o nosso... Pegava e mandava para os caras, falava, pô, tá aí, meu, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Então, a gente viveu um momento muito real para o futebol, sabe? Hoje muita gente futebol raiz e às vezes de uma forma pejorativa, mas não é não. O futebol dos anos 70, 80, eu não peguei para trás, talvez tenha sido melhor ainda do que a gente viveu, mas era muito identificado, meu. A gente parecia que o clube impregnava na gente. Hoje é Verdade. Muito frio, é muito negócio. Falou tudo. Como eu te disse anteriormente, às vezes eu vejo uma entrevista, Copa do Mundo, essas coisas todas, eu vejo os caras dar entrevista, eu não acredito nos que os caras estão falando, entendeu? Os caras não me convencem. E cada cabeça de bagre, Sérgio. Então, mas
Eu acho até que tem bons jogadores. É que o processo, o sistema, meio que banalizou, né? Então o cara joga num time, às vezes o cara tá numa divisão de base, o cara pergunta, onde você quer jogar? O cara fala, eu quero jogar no Manchester United. Ele não vai jogar lá. Eu queria quando eu comecei a jogar na Ponte Preta, na base da Ponte Preta, eu queria jogar no lugar do Carlos, cara. Eu não queria mais nada do que isso. E às vezes você vai numa divisão de base, isso mexe. Eu aprendi isso com o Cilinho, tá? Cilinho, pô, se ele tinha eu me recordo na Ponte Preta, tinha um jogador da base, e às vezes ocorre porque o jogador de futebol menino, cara, ele ganha uma camisa, ele veste, ele usa, né? E tinha um jogador na Ponte na base, e que ele tinha uma camisa do Cruzeiro, cara. E ele vestia a camisa do Cruzeiro. Mas não era provocativo. Ele tinha ganho a camisa. Certo. E o Cilinho falava assim, porra, chamava ele de lateral do Cruzeiro. Ele falava, seu lateral do Cruzeiro. Mas ele queria que o cara não usasse a camisa. E o menino não entendeu isso. Entendi. Então chegou um dado, ele falou assim, pô, ou o cara veste a camisa do time que eu defendo, ou ele tá fora. E ele tirou o menino fora, cara. Então, era muito forte esse sentimento do cara vestir a camisa do time, sabe? Mas hoje o cara está numa divisão de base do Santos e em vez de o cara, pô, quero jogar no Santos. Não, o cara quer jogar no Manchester United. Cara, então, quando ele chega no processo de provação, que a cobrança aumenta, ele não tem estrutura para segurar. Porque a cabeça dele está no Manchester e ele não está nem certo para aquilo que ele está fazendo, vivenciando, entendeu? Então, esse processo de formação, de divisão de base, de pessoas que trabalham, então eu dou importância para o ex-jogador, porque você consegue fazer meio uma imagem e semelhança, passar para o cara o que ele viveu, né? O Santos tem alguns jogadores que passam, Paulo Robson, os caras que a gente conversa aí, esses caras são muito importantes para o clube, sabe? Os caras que pegam os meninos embaixo e fazem os meninos gostarem de estar onde eles estão, sabe? Ser torcedor do que eles estão fazendo. Então, quando isso é construído de uma forma... Quando você constrói enraizado isso, você cria um processo de geração vencedora, né? Mas isso não é muito comum. Infelizmente, não ocorre com frequência mais, não. Ô, Sérgio, até aproveitando, eu vou pegar uma oportunidade aí do teu raciocínio. Isso é uma opinião minha, tá? Eu sei que para você está na posição de treinador, foi jogador. É um pouco do que você compactua aí na tua opinião. Eu particularmente sou contra esse chamado futebol moderno, ok? Primeiro, quando você falou aí dos anos 70, 60, 70, 80, nada vão bater esses caras. É que nem você mesmo falou, aquele romantismo do futebol, a paixão pelo clube. É por isso que hoje a gente vê, você pega na rua, você vê um menino, em vez de que ele tá com a camisa do clube, tem um com a camisa do clube e 9 com a camisa do Real Madrid, do Chelsea, do Barcelona. É bem isso que você está falando, é isso que estão acabando com o futebol aqui no Brasil. É a realidade, essa é a minha opinião. E eu queria te fazer uma pergunta particular, que eu acho que também é assim, eu vou externar aqui, é uma opinião minha, tá? Por que hoje no Brasil não se tem mais goleiro que nem você, que nem Leão, que nem Rodolfo, apesar dele ser uruguaio, mas por que o goleiro hoje ele não sai mais da área, Sérgio? Por que ele não joga com o pé? Por que ele não é o líder mais? O que está acontecendo com o goleiro do Brasil? Eu acho que o goleiro tecnicamente falando, para jogar com os pés, né, ele evoluiu, tá? Melhorou, né? Porque a gente tinha muito um processo na minha geração, assim, inclusive quando eu virei goleiro jovem, fiz a escolha jovem para ser, eu queria jogar na linha e como corre para a maioria, o cara falava assim, pô, tinha mais gente para jogar no gol, aqueles times de bairro, o cara falava, você vai no gol, você espera. E eu acabava indo pro gol por isso. E depois você vai pegando gosto. Isso vai personalizando. Eu acho que a minha geração eram de goleiros de muita personalidade, de muita atitude. E isso se traduz com arrojo, com sair da zona de conforto, né? Você jogava um pouco fora do gol. A gente, até na época, usava seu linguajar, né? O cara é louco, é viado, né? A palavra era bem essa.
era uma comparação que fazia, porque os goleiros a gente saía para trombada, a gente não media muitas consequências para defender um gol, não. Eu acho que o processo de formação de goleiro, embora eu acredite que os melhores preparadores de goleiros do mundo são os brasileiros. Não existe ninguém melhor do que os brasileiros para formar goleiro, tá? O que ocorre é que esse processo comercial, ele de uma certa forma, a formação do jogador, a imagem e semelhança, que nem... Se eu treino um goleiro, se eu formo um goleiro hoje, eu vou formar imagem e semelhança. Eu vou cobrar do cara aquilo, às vezes até com os meus defeitos. Né? A gente procura, nas qualidades, extrair o máximo possível, mas às vezes a nossa qualidade tinha uma gama de defeitos. Eu acho que hoje os caras são treinados, primeiro para não segurar, para devolver a bola. Hoje a bola ela é um pouco mais rápida, Se livrar da bola. as condições são melhores, mas o material também é melhor, a aderência também é melhor. Né? Então você não me convence esse tipo de discurso. Eu gosto do goleiro. Quando eu vou contratar um goleiro hoje nos times que defendo, o quesito principal, eu quero que um cara que mande na defesa, que saia do gol e reponha bem bola. Isso é básico. Se o cara não Se o cara não tem isso, você vai ter problema no transcorrer da competição. E aí isso passa por processo de formação, de conceito, de personalidade. E quando eu vivi nos clubes que o meu espelho ele tinha esse perfil, era imagem e semelhança. Você se adequava nisso. O Santos teve nesse processo também, mesmo não sendo nem sempre formador, mas todo cara que chegava para jogar no gol do Santos, ele tinha um perfil diferente. Ele era mais aguerrido, ele era briga. O Vitão foi um goleiro do Santos, você fazia um gol nele, se você fosse pegar a bola dentro do gol, ele te batia, pô. Ele tinha que pegar a bola dentro do gol. Né? E assim foi Serras. Então eram goleiros muito personalizados. Rodolfo eram goleiros de muita personalidade. E isso se traduz para dentro do campo, cara, é liderança. Aí é atitude. O cara fala, chega uma hora, quando a coisa não está andando bem, quando você está pressionado, hoje, em alguns casos, não são todos, o cara fica embaixo da trave esperando o que vai acontecer. A minha geração adiantava um pouquinho a zaga e falava, aqui é meu, estou com a mão, deixa que eu atropelo. Então, eu ia falar isso agora, Sérgio. Você saía da pequena área, você parece que flutuava, pegava quase lá, saindo da área. Uma facilidade. Hoje você não vê o goleiro saindo, Sérgio. Nós temos bons jogadores, que se você permitir também, eles tiram do alcance do goleiro. Você tem o dificultador, mas você precisa ter um goleiro mais arrojado, que joga, saia da zona de conforto, né? Até porque quando você vai no estádio, a primeira coisa, e é uma coisa que já é histórica, você como torcedor do Santos, se você vê um goleiro, vai ver o cara jogar, você vê o cara ameaçando, titubeando, você fala, pô, nós estamos com problema. Então, esse tipo de comportamento, cara, ele é estabelecido a partir do momento que você faz a tua escolha. Eu vou contratar um goleiro, acho até que o Santos tem muito bons goleiros, eu gosto, tem muita gente que questiona, mas eu gosto muito do Everson, tá? Eu já o dirigi ele em outros lugares, ele é um goleiro arrojado, ele é um goleiro de personalidade, eu particularmente gosto muito, como gostava do Vanderlei também. Então, historicamente, o Santos sempre, ele necessariamente precisa ser no gol um cara com um comportamento de uma personalidade marcante e às vezes até meio matusquela, né? Meio com atitudes que fala, pô, o cara não devia ter feito isso. Mas às vezes o goleiro necessariamente ele precisa ter um comportamento às vezes explosivo para ele se estabelecer, para ele demarcar território. Aqui é minha área, meu amigo, aqui mando eu. É um padrão meio Fábio Costa, né? Eu acho o Fábio até exagerava. Mas é assim. O Fábio ele tinha esse perfil mesmo. E às vezes ele atropelava os caras. Então, se você vai formar alguém, você precisa ter um cara jogando, porque o garoto que vai te ver jogar, ele seja teu fã, cara. Ele fala, pô, quero ser igual a esse cara aí. E, se possível, observar os defeitos e tirar dele o defeito que ele vê no ídolo dele, né? Fala, pô, eu não quero... O cara não sai... Eu achava que o Carlão era um cara... Porra, o Carlão era extraordinário, mas o Carlão titubeava um pouquinho para sair do gol.
eu falava, Sim. meu, eu vou ter que colocar em mim isso porque eu quero diferente. Então, eu não vou dizer para o Carlos não sai do gol. Muito pelo contrário. Eu tenho que tentar fazer aquilo que eu acho que eu posso acrescentar Bacana. no meu trabalho, né? Na minha função. Legal. E a boa formação do goleiro passa muito pelo preparador, pelas escolhas. O Santos também tem o Arzuga é muito bom preparador, né? Um cara muito competente. Ele é muito bom, velho. Eu ia te perguntar isso, Sérgio. Você falou sobre a preparação. Então, não tem a relação que, para se ter um bom goleiro num clube, o cara precisa ter sido goleiro. Não, né? Ele pode ser um preparador bom, ou você acha que é importante o cara ter jogado na meta ali? Eu acho que é importante o cara ter jogado. Porque você aí vira meio chutador de bola, né? Não o quê? Porque às vezes você tem um cara que foi muito bom e ele não consegue passar. Ele fala, pô, você precisa fazer isso, mas como fazer isso? De que forma fazer isso? Verdade. E às vezes o cara que é teórico, ele tem uma leitura legal e ele consegue implementar, principalmente na formação. Mas eu entendo, nessa posição específica, uma orientação de quem vivenciou é importante. E aí eu faço muito legal essa colocação sua. Porque, às vezes, se você prestar atenção, os melhores treinadores de goleiro que nós temos nem sempre foram os melhores goleiros. Eles precisaram treinar muito para ser bom. Porque, às vezes, às vezes o cara já é da... o cara nasceu para fazer isso. Sim. Então, ele acha que é muito fácil. Então, ele acha, meu filho, sai do gol. Porque ele fazia isso com uma facilidade muito grande. O cara que teve dificuldade, que teve que treinar, que sofreu com isso, eu acho que esse cara ele consegue passar muito mais as dificuldades do que o cara que é craque, né? Entendi. Você vê que, né, alguns treinadores, eu conversei, uma vez o Pelé, eu tive um jogo, cara, a gente jogou contra o Goiás e o Túlio bateu o pé, estava chovendo muito no Serra Dourada, o Túlio, eu sabia onde ele batia. E ele escorregou, cara. Ele escorregou e a bola acabou entrando num canto oposto. E o Pelé, na semana, ele veio com a gente, ele falou, pô, Sérgio, vamos trocar uma ideia? Ele falou assim, sabe que eu joguei no gol também, né? Aí ele me falou assim, ele falou, Sérgio, a hora que sair o pênalti, você olha pro cara, a hora que o cara for bater, você pula e pega. Eu falei, caralho, o Pelé tá de brincadeira, né? Não é tão simples assim. Pois é, então, veio do Pelé esse comentário. Então, para ele, pelo que ele representa, para ele tinha um ponto de vista diferente, agia diferente. Mas eu falei, pô, mas Pelé, peraí, o cara não tá me avisando, ele vai estar. Eu tenho a minha intuição, é meio feeling, né? É meio feeling. Então, tem certas situações que o gênio, o cara que foi muito bom, é muito fácil fazer. O Falcão na seleção brasileira, quando ele assumiu, ele me convocou, o meio-campista, os meio-campistas eram o Mauro Silva e o Donizete, os que estavam jogando. E o Mauro, assim, embora foram jogadores muito intensos, né? Gosto muito de Mauro, aliás. Mas eles tinham dificuldades para fazer a virada de jogo. O Falcão, ele pegava, ele estava começando como técnico, ele pedia bola, ele fazia, não tinha pé, né? Era pá, para lá, para cá. Aí eu chamava ele de Paulo, falei, Paulo, para você é fácil, para os caras não. Eles não sabem, eles não têm esse talento que você tem. O que você está fazendo para ele é uma coisa que você fazia ao natural. Eles não treinar, eles não aprender a fazer. É diferente, né? É qualidade técnica, né? Sim, sim. Então você tem, nesse meio, você tem, quando você começa a ser bem sucedido, os caras passam a ter medo de... No meu primeiro ano no Santos, quando eu cheguei em 89 no Santos, eu acho que eu defendi uns 25, 30 pênaltis no ano. Pois sim. E no Campeonato Paulista foram quase 18. Então, quando o cara ia chutar o pênalti em mim, o cara vinha incomodado. Ele vinha tranquilo. Então, o cara quebrava a bola. O cara vinha e quebrava a bola. Me facilitava, porque era você ter a envergadura, o raio de defesa me facilitava.
O cara não tinha aquele equilíbrio que tinha Ailton Lira de cá. O Ailton Lira de cá, eles falavam pra gente onde ia chutar, cara. Pô, ele deixava a gente com a cabeça um trevo, né? Ele chegava no jogo e falava assim, eu vou bater no canto direito. Porra, isso era incomodante, mexia com a gente. Porque Sim. você vai pro canto direito, ele muda, né? Ele É verdade. no canto. Hoje você tem, o cara vai bater o pênalti, o cara tá tremendo, o cara tá alucinado. Mas esses caras não tinham tempo ruim, cara. Eles olhavam ali e falavam, vou bater ali. E ali Tá certo. treinavam, né? Treinavam. Bacana. Nem isso tem tempo de fazer, é muito social. Então, É o cara não verdade. treina, né? O cara acaba jogando e não acontece nada. É 200 faltas na entrada da área, tudo tiro de meta, né? Problema. Bacana. Verdade. Bacana. Ô, Sérgio, antes de a gente falar mais um pouco aqui, até para as considerações, o papo está tão bom que passa tão rápido. Tem uma perguntinha aqui que a pessoa, já, uns 3 dias antes, ele já falou, não esquece de fazer a pergunta para o Sérgio. O episódio lá na Vila, o Ale Rigon aqui do Tabuca, aqui próximo da gente aqui, da embaixada nossa aqui, ele perguntou do episódio lá da Vila Belmiro, do episódio do rodinho, que antes do jogo todo mundo tinha que raspar a água lá quando enchia lá. Teve isso aí? Conta para nós aí. Então, a gente, na verdade, assim, a gente tinha os funcionários, tá? A gente sempre... E esse ano de 89, 90, quase 90% dos jogos que eu fiz na Vila foram com chuva. Chovia muito em Santos. Bacana. A gente concentrou muito tempo na Chácara Morã. Aliás, eu era meio defensor disso. E, às vezes, depois, quando a gente veio para o Santos concentrar, e treinava muito na Vila. Cara, para tu ter uma ideia, pô, eu jogava na Seleção Brasileira, eu acordava 8h30, 9 horas, eu ia tomar o café, eu comprei um rastelo, eu tinha um rastelo, tá? E eu cuidava do gol. Eu ia mais cedo. É verdade isso, cara. Bacana, Sérgio. Que eu ia jogar à noite, né, cara? Eu rastelava o gol e aí eu dava uma umedecida no gol, porque eu falei, cara, eu que vou jogar e as consequências são minhas. Depois tinha o Zezinho, um funcionário do Santos, eu acho que ainda ele trabalha no Santos até hoje, uma pessoa extraordinária, ser humano humilde. Aliás, gosto muito de gente assim dos clubes, tá? Eu acabava dando uma parte do meu bicho para ele e ele cuidava. E ele cuidava do campo para mim. Ele falava, Sérgio, como é que você quer? Eu falei, pô, Zé, dá uma umedecida e rastela. E você vê, era meio areia no gol. Eu nunca tomei acho que Deus a protegia. Eu cuidava tanto do gol que eu não tomava gol bobo assim, não. Eu me preparava, mas eu cuidava do gol. Isso é verdade. Esse comentário é pertinente. Bacana. A gente que bacana. É muito bom para saber que vocês passaram por isso aí. Sérgio, eu escutando você falar assim, eu lembro do Paulinho McLaren. Eu acho que o Guga também comentou isso, que ele falava, né? Eu conhecia todos os buracos ali da biblioteca. E tiraram um buraco, eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Tiraram alguma coisa daqui. Tinha um buraco aqui. Na verdade, a gente tinha o Almir, né? Que era o cara que abastecia muito, cruzava, pô, ele encheu o Paulinho e o Guga de bola, né? Os dois fizeram muitos gols assim. E o Minelli, quando chegou, o Minelli tentou encaixar os dois. Mas os dois jogadores, eles eram muito... O Paulinho era mais de choque e o Guga mais técnico, né? O jogo aéreo dos dois era muito bom. Então, o Minelli tentou colocar os dois. Inclusive, teve um jogo no Rio do Vasco que eles casaram bem. Mas não davam, eles usavam o mesmo espaço. E virou acirrou, né? Ficou meio rivalidade para jogar. Mas eles eram jogadores muito decisivos, cara. Depois, a gente viveu um momento difícil na competição, e aí trouxeram o Chulapa para jogar. O Chulapa passou a ser escudo para o Paulinho. O Paulinho fez muito gol, o Chulapa ficava dentro da área, e ele criava os espaços para o Paulinho. O Paulinho acabou sendo artilheiro do campeonato, né? Brasileiro, paulista. Jogadores de nível, seleção brasileira. O jogo aéreo do Guga e do Paulinho, caraca, meu. Tinha que estar esperto, porque eles tinham o olho mesmo você dava o passe errado, eles mudavam a cabeçada, cara. É verdade. Eu treinava com eles, então a concorrência era inferior, né? Eu jogava com os melhores. Eu já sabia o que ia enfrentar, cara. Não é história, não. Legal.
Legal, Sérgio. Bacana aí, bate-papo bacana aí que a gente está tendo, legal. Só deixar mais aqui um pouquinho aqui, um abraço para a galera também que entrou aí. O pessoal da Embaixada de Fortaleza, aí, o Foguinho aí, que sempre está acompanhando a gente. Obrigado pela moral aí. O Bamba, o Adriano do BBS também, que inclusive mandou um boné pra gente aí, muito bacana aí. A gente está sorteando um boné aí no Instagram da Embaixada. O Wesley também está presente aí. Um abraço para nossos amigos aí. Tem aqui, esse aqui foi especial para você, tá, Sérgio? É o Hugo de Alcântara, ele falou que é o Hugo lá dos ingleses, da Bahia também, te mandou um abraço aí, que passou. E a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Casão, na verdade não é nem uma pergunta, né? Só para relembrar um fato aqui, foi no Paulistão de 89, o jogo contra o Corinthians, ele tá relembrando aqui, né, dos 5 milagres ali, praticamente, que você fez contra o Corinthians ali, né, cara? Relembrar, tipo, a gente relembrar esse momento aí contra o Corinthians, Paulistão de 89. Pois é, rapaz. Poxa, eu tenho, na verdade, teve uma repercussão. Essa relação com torcida, com paixão de torcedor, foi após esse jogo aí. E no dia seguinte, meu Deus do céu, eu aqui em Santos eu não tinha muita. Hoje é muito assédio. Na época não era tanto. Mas, cara, onde eu ia, e esse jogo virou o goleiro do Fantástico e virou no Globo Esporte, cara. Fizeram. Eu acho que isso deve ter deve encontrar aí nessas redes sociais. Eles colocaram uma música do Raul Seixas, Maluco Beleza, no final do encerramento do programa. Eu tenho isso gravado em casa, inclusive. Esse jogo foi muito marcante. Talvez eu tenha feito nesse jogo, assim, se você me perguntar, pô, Sérgio, você fez... Eu tenho muito boas lembranças, muito grandes jogos no Santos. Se você me perguntar, eu vou falar uns 20, assim, rapidinho, que está na minha cabeça. Mas eu acho que esse jogo, por ter sido o primeiro clássico que eu tenha feito contra o Corinthians, e eu fiz uma defesa numa cabeçada do Dicão, talvez tenha sido a maior defesa que eu fiz na minha vida. Porque eu entrei embaixo da bola e, de uma forma bem consciente, eu joguei ela para fora. Não foi uma defesa simples, não. Foi uma defesa muito técnica. E talvez tenha sido essa a maior defesa que eu tenha feito na minha vida, cara. E ela teve uma repercussão muito grande aqui embaixo, sabe? Foi muito marcante isso. Eu me lembro desse jogo, cara. Bacana. Sérgio, o Instagram, infelizmente, a gente tem um tempo aí de 1 hora, já está se encerrando. Resenha boa, passa rápido. Temos 5 minutos, fica nas suas considerações finais. Nós queremos agradecer você. Você é um ídolo eterno nosso, a sua geração toda, por isso que vocês estão aqui com a gente também. Super do bem, agradeço de ter aceitado o convite aí, da minha insistência aí, nossa, aqui da Embaixada. Fala um pouquinho aí nesse final, quer mandar um abraço para alguém, como que está de treinador, que você está treinando, como que você está, o último clube. Fala para nós aí um pouquinho. Como que está o Sérgio Guedes hoje? Hoje aí no trabalho aí. Eu vejo, só aproveitando e te adiantando, desculpa, Sérgio, te cortando aqui, eu acompanho muito você aí, eu vejo que você está sempre ali pela praia ali, né, com o Marcelo Fernandes, com o Giovanni, vocês estão sempre ali fazendo culpa aí na praia, estão sempre ali junto, né? Pois teve, né? Eles estão me arrastando para pedalar e eu falo para eles menos, né? Vocês querem? Eu falo para eles que eles treinam mais hoje do que quando jogavam. São amigos, a gente faz todo sábado, a gente faz uma caminhada aí de uns 40 quilômetros. Legal. Uma relação boa. Abraço, Marcelo. Pô, cara, você, eu vou comentar uma coisa legal. Você me fez lembrar de uma coisa. Quando a gente jogava em Vila Belmiro, a gente terminava o treinamento nosso, e isso era toda semana, cara, toda semana. Aí tinha o Axel, o Sérgio Manuel, o Marcelo Fernandes, e a gente ficava disputando chutes da entrada da área. A gente fazia 10 chutes e eles tinham que fazer, às vezes era 1 ou 2 gols. E se eles não fizessem, eles iam tirando uma peça de roupa do corpo, sabe? Vixe, mano. E você imagina como é que eles saíam do campo. Eu judiava deles, cara. Boa.
O Giovanni, eu tenho alguns amigos. Ele é muito. O Giovanni, talvez um dos últimos grandes ídolos, né, da história do Santos. Sim. O Giovanni teve aquele jogo marcante do Fluminense. Eu tenho alguns amigos que falam, Sérgio, o Pelé a gente não conta. Todo mundo, quando vai falar do Pelé aqui, os caras pulam, né? Até o Pepe ele fala, o Pelé não vai. É verdade. Eles falam que o Giovanni, talvez o Giovanni tenha sido o maior camisa 10 do Santos pós-Pelé. Eu não sei. Porque Na minha opinião, em loco. Eu não vi todo mundo em loco, mas eu tenho muitos amigos torcedores que me dizem que, Sérgio, eu vi muita gente boa e tenho, né, Lira, eram perfis diferentes, mas Sim. Eles falam para mim que o Giovanni talvez tenha sido o maior camisa 10 pós-Pelé. E a gente está meio junto, a gente está sempre junto mesmo pedalando, cara. Enfim, eu queria agradecer o convite de vocês, foi um prazer enorme. Falar do Santos para mim é um orgulho muito grande, tá? Um abraço aos amigos que acompanharam aí. A gente está sempre junto. Um grande abraço, cara. Eu não sou muito de ir em Vila Belmiro, não, mas eu apareço às vezes, tá? Até por ser treinador. Eu não vou sempre, mas quando me convidam para ficar meio isolado num cantinho lá, eu vou prestigiar, eu tô lá. Bacana. Enfim, cara, agradecer o carinho, porque foram 5 anos e meio, 5 anos da minha vida dentro desse clube, mais de 300 jogos, muita história para contar, muita experiência vivida. Tenho o maior orgulho de ter jogado no Santos, de ter ficado no Santos por muito tempo, com propostas para sair, mas não me arrependo de uma vírgula que eu tenho feito no Santos, faria tudo de novo. Nós que agradecemos. Disponha. Um abraço. Obrigado, viu, Sérgio? Aí. Um prazer. Sucesso na sua sorte, quem sabe, na sua vida, muita sorte. Quem sabe um dia vem treinar o Peixão aí. Vai ter apoio nosso aí. Eu acho que isso vai acontecer, eu tenho esse sentimento Deus quiser. que vai acontecer. E, enfim, um dia eu vou escrever um livro, eu tenho ideia, na minha cabeça, na minha mente, escrever um livro para algumas coisas. Tem coisas boas e coisas não tão muito boas que eu vi e vivi no futebol. Bacana, Sérgio. Me colocaram, talvez a minha formação, a minha época, o meu esclarecimento nas coisas não tenha feito muito bem para mim, porque eu ouvia muito, eu ficava sabendo de tudo que estava acontecendo, então, enfim, e eu sabia administrar isso muito bem, para que o meu sentimento, a minha paixão pelo futebol não ficasse num segundo plano, mas vi muita coisa ruim no futebol, mas também vi muita alegria, principalmente essa relação com torcida, essa relação de poder ganhar. Então eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas das quais eu convivo. O tempo que eu passei pelo Santos, às vezes tem algumas regiões do estado de São Paulo que a gente vai jogar, que são redutos santistas. Os caras vão para me conhecer, sabe? Então, cara, não tem como me desvincular desse clube, não. Por mais que não tenha um título marcante, a passagem foi muito marcante, entendeu? Muito bom, Sérgio. Isso aí, Sérgio. Cara, muito obrigado mais uma vez. Então, o pessoal da embaixada nossa que faz parte aqui, Sérgio, mandar um alô para você. Quer mandar um abraço para você, beleza, Sérgio? Que é a retaguarda. Meus sinceros respeitos, cara. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado mais uma vez. Aqui em nome da Embaixada, a gente agradece a você por ter disponibilizado esse tempo aí para estar atendendo a gente, esse bate-papo bacana aqui que a gente teve. Infelizmente, né, a gente se limita aqui ao tempo de 1 hora aqui do Instagram, porque, quando a gente conversa com vocês aí, a gente sabe que tem resenha aí para mais de 3, 4 horas de conversa aí, né? Mas muito obrigado, estou muito satisfeito mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio, pela disponibilidade, viu? Disponha. Muito bom papo, estamos à disposição. E logo, quem sabe, numa festa nossa, quando acabar a pandemia, nós vamos fazer um convite para você se encontrar com a gente aqui, tá? Eu tive numa festa de goleiros aí em São Paulo. Só tá faltando você para fechar o time aqui da Embaixada. Falta o goleiro. Eu tive com a geração de goleiros um tempo atrás aí em São Paulo. Foi legal pra caramba. Sim, com o Agostinho lá em São Paulo, né? Eu vi, bacana, muito bacana. bacana. A gente estava lá também presente. Muito bacana. Obrigado, viu, Sérgio? Disponha, Uma boa noite, fica com Deus, sucesso na carreira aí de treinador, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Obrigado a vocês aí. Um abraço. Boa. Tchau. Tchau. Galera, agradecendo aqui, 30 segundos para encerrar. Muito obrigado a todos pela presença aí. Um abraço aí para a galera dos copeiros aí de Sorocaba, galera da família Alvinegro.
Muito obrigado mais uma vez. Seguem a gente no Instagram, Segue a gente no Instagram, YouTube, no nosso canal. Tem sorteio, por favor, galera.